Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de fazer a leitura da Bíblia, da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 37, no versículo de número 19. Desde já agradecer aqui a oportunidade aos nossos pastores, pastor Dr. Elias, missionária Lígia, pastor Joinville, pastor Jeremias, e que Deus venha falar conosco através desta palavra nesta noite. Eu disse isso aqui esses dias, irmãos, vamos repetir essa palavra. Não é mérito nosso. Vai junto, irmão, 1, 2, 3. Não é mérito nosso, é a sua misericórdia. Glória a Deus. Gênesis 37, 19, diz assim: E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Senhor, obrigado, esta é a sua palavra, ela é limpa, é eficaz e pode produzir na nossa vida algo novo nesta noite. Nós fomos aqui ministrados pelos louvores, mas cremos que da parte do Senhor temos uma palavra a ser ouvida neste lugar. Por isso, Deus, usa a minha boca nesta noite, que de mim não parta nada, mas que tudo venha da tua graça, da tua misericórdia para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar nesta noite. Escolhi esse texto nesta noite de domingo e confesso que Deus vinha falando aos meu coração todos esses dias, desde que fiquei ciente da ministração hoje, e pedi a Deus que Ele falasse comigo, que eu entendesse o que Ele queria dizer, principalmente porque a palavra ela tem que ser ministrada ao nosso coração em primeiro momento. Nós temos que entender o que Deus quer falar e aí repassar a mensagem de Deus a cada um dos corações. E quando a gente fala deste texto, é um texto muito conhecido, é uma palavra simples, talvez você saiba de cor, mas Deus falou no meu coração através dessa palavra nesta noite, e eu creio que vai falar ao seu também. Bem, por que nós sonhamos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Qual é a nossa necessidade de estarmos sonhando? Isso é explicado, existe uma explicação na psicanálise, Freud mesmo fez toda uma sustentação sobre isso, não é o meu enfoque aqui nesta noite. Quando você estuda sobre o sono, as fases do sono, também fala sobre a situação do sonho, também não é o meu enfoque aqui nesta noite. O meu enfoque é muito simples nesta palavra e nesse contexto. É que nós como cristãos não podemos em nenhum momento perder a nossa capacidade de sonhar, de acreditar naquilo que é impossível, de acreditar naquilo que nós almejamos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos lares, para a nossa igreja, para o nosso cotidiano todos os dias. E esse texto, ele vai mostrar muito bem para nós o porquê que nós temos que estar sempre acreditando que Deus vai realizar coisas novas, que Deus vai fazer coisas diferentes, que Deus vai realizar planos e projetos que nós, muitas das vezes, não vemos condições palpáveis. Talvez você olhe aí onde você está e tenha alguns sonhos. Eu gosto do sonho do meu filho Guilherme. Levanta a mão assim, Guilherme. O Guilherme ali. O Guilherme, irmãos, ele tem um sonho, e é legal o sonho dele, eu vou partilhar com os irmãos. Ele disse que ele vai ter uma Lamborghini, pastor, já viu ele? E aí a mãe dele disse assim para ele, mas Lamborghini só anda 2. Como que você vai levar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua avó? Aí ele falou, aí eu compro uma Kombi. Então, esse é o sonho dele, irmãos. Mas nós sonhamos bastante na nossa vida cotidiana, nos nossos dias, e almejamos sempre o melhor. E essa passagem, ela é na Bíblia, talvez a explanação maior de alguém que sonha, de alguém que almeja alguma coisa especial. E é interessante que todas as vezes que a gente olhar para esse texto, a gente vai ver algumas situações que acontecem na nossa vida e que nós precisamos tomar um cuidado, que José tomou aqui nesta palavra, que é necessário para a gente alcançar os nossos objetivos. Primeiro, que quem deixa de sonhar, deixa acreditar em algo novo que está por vir. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, está lá em Hebreus, das coisas que se esperam, mas que se não veem. Então, se você está esperando alguma coisa nesta noite, a oportunidade de você continuar sonhando está aberta. A temporada dos sonhos está iniciada, irmãos. Nós viemos aí nesses dias de pandemia e muitas coisas foram frustradas. Tem pessoas que tiveram projetos, pessoas que tiveram situações interrompidas, viagens que fariam e não puderam fazer, situações de emprego que queriam e não conseguiram, e falaram assim, Senhor, e agora? O que vai ser disso? Deus está dizendo aqui através da minha boca nesta noite que é só você continuar acreditando que Ele vai continuar fazendo a sua vontade.
Você se recorda que houve uma época aqui em São Paulo, acho que em 2004 mais ou menos, que havia uma grande notícia de que uma facção aqui de São Paulo havia mandado que todo mundo não saísse à rua a determinado horário. Isso afetou a sociedade de uma forma grande. Muitas pessoas não iam trabalhar, fecharam os comércios. A própria igreja, se o pastor ali não tivesse um punho, fecharia também por ordem daquele grupo, daquela facção. E naquela época havia um hino que era muito conhecido, que dizia assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e adorar. O que eu quero dizer? O hino dizia assim: te louvarei, não importam assim. E aí tinha gente que dizia: não posso, porque houve uma ordem de alguém, porque se eu fizer isso, eu vou certamente morrer. Se eu sair na rua, eu vou morrer. Se eu sair da minha casa, vai acontecer alguma coisa. Mas o hino que estava no momento sendo louvado dizia exatamente: te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei. Você louva a Deus independente da circunstância da sua vida, irmão? Ou você só louva a Deus quando a situação financeira está bem, está boa na sua vida e na sua família? Você só louva a Deus quando a sua saúde está perfeita? Ou você louva a Deus também quando você vai ao leito da enfermidade? Deus está buscando pessoas que não importa o lugar que eles estão, importa que eles são verdadeiros adoradores. Lá no livro de João, quando foi apresentada a parábola da mulher samaritana, disse a palavra: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura aos tais que assim o adorem. Você não está aqui para ser ministrado pela palavra e adorar. Você veio aqui independentemente de qualquer circunstância para levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu quero te adorar. Pode olhar para a tua conta e a tua conta está zerada, mas você veio aqui para adorar. Você pode ter alguém na sua casa nesta noite enfermo, mas você veio aqui para adorar. Independente da situação que você está enfrentando, você veio aqui para adorar. E se você veio de fato aqui para adorar, Deus tem um milagre reservado para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E é bom, irmão, porque essa palavra vai falar conosco nesta noite. Sonhos. José tem um sonho, e qual é o sonho dele? Ele sonha algo extraordinário, mas ele vivia dentro de uma casa onde ele tinha outros irmãos. E a Bíblia diz que o seu pai tinha por ele uma predisposição. O seu pai tinha uma preferência, porque era o filho da sua velhice, era um filho com a mulher amada. E a Bíblia diz que Deus vai construir, ou o pai vai tecer uma túnica de várias cores para aquele jovem. E é feita uma túnica de várias cores para José, e colocada nele. Só que a fama de José perante os irmãos era ruim, porque José era aquele que chegava diante do pai e dizia tudo que os irmãos faziam de errado. E a Bíblia diz que num determinado momento os irmãos vão se irando. E a túnica dele era tão bonita que os irmãos começaram a ter inveja dele, pela túnica e a predisposição do seu pai com relação a ele. Sabe que uma das coisas que não pode ter no nosso meio é a inveja. Uma das coisas que não pode existir dentro da sua família é a inveja. Mas na família de Jacó, na família de Israel, havia inveja. Os irmãos de José estavam invejando ele por causa da posição. Estavam invejando ele por causa do lugar. Estavam invejando ele por causa de uma túnica e de uma roupa. E eu quero deixar uma palavra aqui no seu coração nesta noite. A túnica que foi feita para José era apenas para ele. A túnica que foi tecida para ele, você vai ler no contexto, nenhum dos outros irmãos pode usar. Porque o que Deus tinha para José era para José. O que Deus tinha para os outros filhos era para os outros filhos. E o que você quer dizer com isso, pastor? O que é teu, João, ninguém toma. O que é meu, ninguém tira. O que Deus reservou para você, o diabo não pode tocar e nem pode mexer. Sabe que há uma palavra aí fora dizendo que as pessoas vão roubar aquilo que você tem. Mas a graça que Deus te deu, o diabo não pode tomar. Podem tentar tirar o brilho, a alegria e a paz, mas se você estiver firme na presença de Deus, eu quero ministrar essa palavra ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus vai iluminar a sua vida com a graça, e aonde você estiver, você vai ser cheio dela em nome de Jesus.
Não importa o lugar, não importa a posição, não importa o momento, não importa a tua história, não importa o que você está passando, importa que você tenha a graça do Senhor. E que tenha a graça do Senhor é diferente. Olha para alguém que está do teu lado e vê se ele tem a graça. E se ele tiver a graça, dá glória a Deus, porque você está numa igreja de pessoas que têm graça e estão aqui para adorar o nome do Senhor. Pastor, eu olhei para ele, ele fez uma cara feia para mim. Fica tranquilo que até o final do culto, a graça é um favor imerecido. Ele não merece, mas vai alcançar ele também no lugar dele aí nessa noite, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, a graça te alcança também, porque Deus é o Deus de misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que José, então, ele é o predisposto assim ao seu pai, tem uma predileção com relação a ele. E os seus irmãos então vão invejando aquela situação e vão maquinando situações. Então ele vai ter um sonho, o sonho dele todo mundo sabe, é um sonho que mostra ele em uma posição de destaque perante o pai e perante os irmãos. E quando isso acontece, os irmãos se enfurecem dizendo, como pode? Ele vai ficar sobre nós, e o próprio pai dele repreende, mas a Bíblia diz que após repreender ele, a Bíblia diz que Jacó, Israel, vai dizer assim a José, ele repreende ele, mas guarda aquela palavra no seu coração, porque ele sabia que o Deus que ele servia poderia fazer aquilo que estava no coração do seu filho. A Bíblia vai dizer então que aquele jovem vai um dia por ordem do seu pai até o campo, ver o que os irmãos estão fazendo, e os irmãos então vão maquinar contra ele, querendo destruir a vida dele, e vão até intentar matar e tirar a sua vida. Mas um dos irmãos vai dizer, não podemos tocar na vida dele, vamos apenas colocar ele aqui nessa cova, e colocam ele numa cova, lá num lugar onde não tinha ninguém. E de repente a misericórdia de Deus, mesmo na cova, vai alcançá-lo. Uma caravana está passando e ele é vendido como escravo. A Bíblia diz que os irmãos vão traçar um plano e levam a túnica manchada de sangue de volta para o seu pai. E o seu pai vai ficar durante muitos dias chorando por causa daquela suposta morte. Sabe, irmão, se tiver algum irmão que inveja o outro pela posição, pelo lugar que Deus te colocou, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você ficar feliz pelas bênçãos que Deus faz na vida de cada um de nós aqui nesta noite, você vai chegar ao lugar que Deus prometeu para você e para a sua família. Sabe quando o irmão conta um testemunho aqui dizendo, Deus abriu a porta de emprego para mim? Você não pode dizer assim, para mim ainda não abriu. Você tem que dizer, Senhor, graças a Deus que a porta foi aberta para ele, porque daqui a pouco Deus abre para você. Eu conheço um Deus, irmãos, que ele não tem problema, não tem barreira e não tem dificuldade para ele. Ele pode operar nessa noite independente da nossa força, independente da nossa força. Ele pode agir independente do nosso credo, do nosso vontade, do nosso querer. Ele pode entrar em situações que você nem imagina, com apenas, aleluia, a sua voz. E ele é bom e ele entra onde ele quer. E esse texto é maravilhoso, Deus fala aqui comigo. E eu glorifico a Deus, que Deus é maravilhoso. Me fez lembrar uma situação na minha vida, da minha esposa, da minha família, um testemunho que edifica e fala nessa palavra nessa noite. Nós estávamos uma vez numa igreja, dirigíamos, e uma irmã tinha um sonho de ser mãe. E esse sonho era um sonho para ela impossível pelas suas consequências físicas. Mas um dia, como qualquer dia, a gente chamou os irmãos ali para frente e falou, quem tiver sonhos, tiver desejos, vem para frente que Deus vai operar milagres aqui. E ela com fé foi para frente. E chegou lá na frente toda feliz, porque ela queria ser mãe. E era uma obreira junto com seu marido que congregava conosco, ajudava nos trabalhos, firme na igreja. E nós ficamos felizes e continuamos orando. E num determinado dia ela voltou chegando toda feliz e falou para minha esposa, olha, estou grávida, eu consegui, eu vou ser mãe. E nós ficamos felizes com essa notícia. Quem aqui não ficaria feliz? Diga amém, você não ficaria feliz? Maravilha, irmão. E eles eram homens e mulheres de Deus que trabalhavam conosco na igreja na segunda, na terça, na quinta-feira, no sábado, no domingo, eles estavam sempre presentes. E quando foi uma quinta-feira, depois do culto, ela disse para minha esposa assim, olha, eu vou ter um exame amanhã, e é um exame importantíssimo, e depois que eu terminar esse exame, eu já vou saber algumas coisas do bebê. E glória a Deus, nós ficamos super felizes, a irmã estava feliz, e as bênçãos de Deus estavam chegando na casa dela. Aí, glória a Deus, sábado era ceia, chegamos na ceia, os obreiros sempre partilham da ceia, e eles não estavam. Aquele casal tinha faltado. E nós então ficamos tristes, falamos, deve ter acontecido alguma coisa com eles. Porque faltar na ceia não é comum, eles não faltam. Mas amém, entendemos a família e aguardamos ver alguma resposta deles. Quando foi domingo de manhã, na escola dominical, a família não estava.
E quando foi domingo à noite no culto, eles não estavam. Aí o pastor se incomodou, a igreja pequena, nós pegamos o nosso carro, eu e minha esposa, e fomos na casa deles. Quando entramos na casa dele, batemos na porta, o esposo dela abriu a porta e disse assim: pastor, eu sabia que o senhor vinha. Eu falei: amém, irmão, glória a Deus. Só faltou, o pensamento do pastor na hora era: só faltou sábado na ceia, domingo na escola dominical e domingo à noite, eu tinha que vir mesmo. Mas ele estava precisando, era de outra coisa, irmão, que a minha mente não estava imaginando o que era. E eu entrei na casa dele com a minha esposa. E quando nós entramos lá, a esposa dele disse assim: pastor, eu fui fazer o exame. E quando eu cheguei na médica, a médica disse que o meu bebê está sendo gerado do lado de fora. E ela queria interromper naquele momento a cirurgia. E ela foi lá e me levou para dentro de um lugar, começou a pegar um monte de instrumento cirúrgico e entrar comigo para dentro de uma sala. Eu saí correndo e vim embora. E fiquei em casa no sábado, fiquei em casa no domingo, e eu não tinha coragem de sair daqui, porque eu não quero perder o meu bebê. E ela dizia isso para nós. E aí naquele momento a gente ficou com o coração partido. Mas aí nós pedimos para ela: fica de pé. E ela ficou de pé. Eu disse para minha esposa: coloca a mão na barriga dela. E a palavra da médica era assim: olha, está sendo gerado do lado de fora. Eu não entendo nada de medicina, mas nós dissemos para ela assim: se está sendo gerado do lado de fora, Deus vai colocar para dentro. A palavra ministrada por Deus na minha boca foi: se está sendo gerado do lado de fora, Deus vai colocar para dentro. Tem glória a Deus nessa noite? Quem acredita no milagre aqui? E a irmã falou assim: glória a Deus. E aí a gente ficou lá, a casa de crente é uma benção. Aí ela fez um cafezinho, nós tomamos e depois fomos embora. Veio segunda-feira, ela foi no outro médico. Quando ela entrou no médico, o médico viu o exame, olhou para ela e falou: o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui porque a médica tinha falado que o meu bebê não ia nascer, que estava do lado de fora. O médico disse assim para ela: se estava do lado de fora, eu não sei. Eu só sei que olhando o exame agora, eu estou vendo ele do lado de dentro. Deus é o Deus do milagre, e nessa noite Ele está aqui olhando para nós e dizendo: eu quero realizar o milagre que você precisa hoje na sua vida, em nome de Jesus. Coisa boa é servir a Deus, irmão. Coisa boa é você colocar as suas petições ao pé do Senhor e dizer: Senhor, lá no meu trabalho, Deus está mudando o curso da palavra aqui, irmão, e eu vou deixar Deus falar na minha boca. Lá no meu trabalho as coisas não estão andando, eu não estou conseguindo algumas promoções dentro do meu trabalho, e Deus vai falando na minha boca aqui nessa noite. Continua orando, continua sonhando, que Deus vai abrir as portas, Ele vai fazer as promoções chegarem, Ele vai fazer você alcançar aquilo que você está precisando, na presença dEle. Aleluia. Maravilha, irmãos. Deus realiza sonhos. Quem tem sonhos aqui, irmãos? Quem não levanta a mão é porque deixou de sonhar, mas até o final do culto nessa noite, Deus vai fazer você sonhar. Se você perguntar: pastor Elias, qual é o seu sonho? Eu quero que no culto de domingo, parafraseando, me perdoa usar o senhor, pastor, no culto de domingo, a galeria esteja lotada. Eu quero quebrar o quarto piso da igreja e fazer mais uma galeria, porque vai estar cheio. Sabe por quê? Porque esse é o olhar do pastor, ele quer ver sempre a igreja crescendo na presença dele. Eu me recordo, eu participei dos cultos de orações aqui às segundas-feiras, em que tinha poucas pessoas, e eram os nossos pastores, os 3 que revezavam na oração, dizendo: Senhor, manda o povo, Senhor, abençoa eles lá na casa, guarda eles lá. E o Espírito de Deus estava entrando na sua casa através da oração e na minha casa, e protegendo as nossas vidas do mal. Irmão, deixa eu deixar essa palavra para você nessa noite. Aquilo que Deus te prometeu, não tem diabo, não tem capeta, não tem encruzilhada, não tem macumba que possa impedir o milagre de Deus chegar na sua vida. Se Deus mandou, vai vir para você em nome de Jesus. Sabe, irmão, não entra para o grupo dos que não querem que as coisas aconteçam, que sabe que tem muito cético no nosso meio, aqui na igreja, não sei, mas no meio que a gente convive diário, que se você fala assim: Deus vai fazer levantar da cadeira de roda, tem gente que fala assim: eu não acredito, conheço a vida dele. Irmão, você não sabe o poder que tem na presença de Deus. O pastor estava orando aqui nesta noite, na oportunidade do louvor, e nós sentimos a graça do Senhor Jesus nos envolver. E se ela quiser nos envolver nessa noite, não tem enfermidade que vai permanecer aí no seu banco. Você pode estar com o diagnóstico lá no médico dizendo que você vai ter que entrar na cirurgia, mas Deus muda os planos do médico nessa noite, e você sai daqui já cantando o hino da vitória. Se você tem uma enfermidade na sua alma hoje, Deus te cura também em nome de Jesus.
Porque coisa boa é quem serve a Deus com fidelidade. E José era assim. Porque José, mesmo quando foi trancado pelos irmãos e vendido, ele não negou a sua fé em nenhum momento, ele continuou servindo a Deus com o seu caráter, porque não é a posição que faz você chegar em algum lugar. Se você está num lugar de baixo, irmão, continua servindo a Deus com alegria, mas o dia que Deus te colocar em algum lugar de destaque, continua servindo a Deus com alegria. Sabe por quê? Se hoje estiver faltando dinheiro, continua adorando a Deus, mas quando sobrar dinheiro na sua conta, continua adorando a Deus, porque você não é movido por aquilo que você tem, você só é movido pela presença de Deus que é na sua vida. E é por isso que tem graça quando você anda, é por isso que quando você sai, o Espírito Santo de Deus se manifesta e as pessoas reconhecem Deus na sua vida, em nome de Jesus. Já viu isso, irmã? Você está andando na rua, Enéas, esses dias eu fui fazer uma audiência, e das 4, eu tinha uma cliente e 3 testemunhas. Das 4, 3 eram clientes do escritório, uma não era, já tinha feito processo. E na oportunidade, eu fiz a audiência, foi uma audiência que foi dividida, ouvi o depoimento da reclamante e da testemunha, do preposto, quer dizer, e as testemunhas seriam uma nova data. E quando terminou a audiência, nós fomos conversar, estávamos indo embora e uma das testemunhas, que é cliente do escritório, me chamou e falou assim: olha, você sabe por que eu fechei com o seu escritório? Eu falei, não sei. Eu falei assim, porque no dia que eu vi a foto do seu celular, eu vi a sua família, e você escreveu lá que família era tudo. E aí, a hora que eu olhei a tua foto, eu falei assim, não, olha, eu vou fechar com esse rapaz. Graças a Deus, o processo dela foi bom, viu, irmãos? O pastor, e aí, como foi? Não, deu tudo certo, irmão, fica tranquilo, nesse daí não tem problema. O processo dela foi positivo, mas não é por isso. Ela falou assim, olha, eu só fechei com você porque eu vi a graça de Deus na sua vida. Eu só fechei com você, eu só vou lá comprar na sua empresa, porque eu sei que você é servo de Deus. Eu só compro o bolo que você faz, porque eu sei que você faz com alegria. Eu só vou lá onde você anda, porque eu sei que você é diferente. Irmãos, o mundo lá fora está aguardando a diferença, e a diferença é você, que quando vai andando, pode estar no lugar que for, o Espírito de Deus se manifesta na sua vida. Pode estar preso como José, mas tem Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. E se você crê nesta noite, irmão, Deus vai fazer de você um instrumento dele nas suas mãos, para realizar bênção na vida de vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. E é interessante a palavra de Deus, porque José então vai preso, vendido, e vai para a casa de Potifar. E agora recebe uma ordem de Potifar, que tudo que tem lá é dele, pode tocar, faz o que ele quiser. Só que aí, irmão, sabe qual é o maior problema hoje da geração? Principalmente ligado aos homens? Falta do temor. Falta da palavra. Não pode ver algumas coisas com seus olhos que já desvia o seu pensamento. Lembra que Deus ensina pela palavra que nós devemos ser fiéis. Se você casou, é com ela que Deus vai te levar até a sua sepultura. Qualquer um dos dois morrendo. Mas às vezes a gente fala assim, não, olha, se eu tiver uma incompatibilidade eu separo. Não, Deus constituiu uma família, e desde o princípio a família de Deus é perfeita. A família de Deus não é uma família feita de qualquer forma. Então respeita a sua mulher, mulher respeita o teu marido. Pastor, você está dando disciplina para nós? Culto de ensino? Não, Deus está falando aqui na minha boca, que José entra na casa de Potifar, e Potifar fala para ele, faz o que você quiser. E aí a mulher do Potifar vem se oferecer para ele, e ele diz, não, eu tenho ordem para tocar em tudo aqui, mas em você eu não toco. Sabe por quê? Porque ele diz assim, eu tenho temor do Senhor, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu estou na presença. Então, irmão, não entra no laço do diabo. Ah, pastor, está me mandando mensagem, quebra o teu celular agora, mas não deixa de ir para o céu nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, essa palavra é dura, irmãos, mas ela produz em nós arrependimento, mudança, transformação, alteração de caráter. Não tem homem que não pode ver uma mulher passar na rua, irmão, que vira os olhos para lá, mas Deus, se preciso, vai arrancar olho aqui nessa noite, e você vai sair daqui transformado. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou com a minha cabeça baralhando, e não sei o que está acontecendo. Se for necessário, irmão, Deus te coloca numa cama, mas a presença
presença dele vai ser manifesta através da sua vida. Então entra pela porta, não entra pelo caminho aberto, que é tudo escancarado. Aqui é uma igreja que pega a palavra, e o Espírito Santo de Deus está falando na minha boca. Tudo pode ser permitido, mas para você não é. Deus quer santidade, Deus quer reverência, Deus quer liberdade, Deus quer renúncia das nossas vidas, principalmente em nome de Jesus. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar, Joel. Deus quer te usar, irmã. Deus quer te usar, irmão. Sabe para quê? Para jogar lá no mundo, irmãos, a palavra da vida eterna. Você olha para as pessoas do mundo, elas estão olhando para a gente sedentas, irmãos. Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Elas estão olhando para você assim, esperando algo que vem da tua boca, esperando uma palavra de novidade de Deus da sua boca. E você tem as palavras das boas novas de Deus na sua vida. Você chega na segunda-feira, está todo mundo moribundo, e você está alegre dizendo: Deus está na minha vida, a presença dele está na minha vida, e eu sou cheio da graça. Mas é só o cheio da graça que sente isso. Como que é lá na faculdade? Lá na faculdade eu me misturo, fico igualzinho. Não, irmão, você não é camaleão, não. Lá na escola eu sou igualzinho. Não, não. Os nossos adolescentes e os nossos jovens são separados. Quando eles entram em algum lugar, as pessoas falam: tem um brilho diferente naquele jovem. Fica de pé, o de gravata amarela ali, ó. Fica de pé. Você, isso, fica de gravata amarela. Levanta rápido. Você olha para ele, eu estou usando uma analogia, olha lá, desculpa te expor. É bonito, irmão. Coisa linda, cheio da graça, a presença de Deus. E as meninas vão olhar para ele lá no mundo e falar: nossa, que menino bonito. Mas ele vai falar: não, eu estou aguardando a prometida, Eliel, aquela que vem do trono, que Deus está preparando e forjando na graça. É menina de oração, ajuda a sua mãe, serva de Deus, ministra a palavra ao seu coração, e sabe se desviar do caminho do mal. E Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus é lindo, irmão, glória a Deus. Eu sou meio maluco mesmo, irmãos, desculpa. Minha esposa, quando eu venho para o culto, ela fala assim: faz assim, calma, fala devagar. Glória, santo é o nome do Senhor. Irmão, eu sei quem me comprou. Eu sei quem pagou o preço pelos meus pecados. Eu sei quem me tirou do lamaçal do lodo. Eu sei quem me colocou na presença dele. Para quê, pastor? Para brilhar pelos homens? Não. Para ser servo e ajudar a cada um de nós a chegarmos no céu. Nós somos apenas instrumentos de Deus aqui na terra. Então nesta noite, irmão, continue acreditando no que Deus tem para você. Pastor, deixei de sonhar, já não acredito mais, mas eu venho ministrar para os sonhadores, eu venho ministrar para a igreja viva. Aqui Perus não é uma igreja morta não, irmãos, que o pastor tem que dizer assim: levanta a mão, a igreja levanta, baixa a mão, a igreja baixa. Aqui é uma igreja, irmão, que independente do que está acontecendo, tem gente ali dando glória e dizendo: Senhor, o Senhor está me vendo aqui, né? O Senhor sabe da minha dificuldade e minha luta, e Ele sabe e conhece. Ele sonda os corações aqui nessa noite, vai na divisão da alma e do espírito e transforma você nesta noite em nome de Jesus. Pode estar tudo quebrado, tudo destruído, mas Ele é capaz de restaurar nessa noite em nome de Jesus. O testemunho é maravilhoso e eu vou contar mais um nesta noite. Nós estávamos na igreja de Terra Preta em Mariporã, uma época, e apareceram umas pessoas moradoras de rua na igreja, 4, 5 moradores de rua. E eles gostavam da igreja, principalmente porque no final do culto a gente abençoava eles com uma coxinha. Mas gostavam de ir na palavra, gostavam de adorar a Deus e ficavam lá. Tinham 4. Dos 4, irmãos, 2 deles não tinham muito interesse na igreja. Você percebia só de olhar, mas 2, irmãos, choravam todo culto. Mas só que um dia eles foram maltrapilhos, sujos, e nós tivemos uma ideia: vamos dar um banho nesses irmãos. Vamos levar a um lugar, a gente dá banho, e eles vão para a igreja, dá uma roupa, e os irmãos são uma bênção, irmão. Chamamos na igreja, pedimos: quem pode dar roupa? Os irmãos deram várias roupas. Nós vestimos eles e eles iam para o culto. E eu me lembro que um dia nós fomos dar banho num dos irmãos, desses irmãos, e colocamos a roupa, tinha tudo lá, irmão, mas não tinha meia. E eu tinha acabado de chegar no culto, e era culto de ensino. E aí trocamos o irmão, ajudamos ele, colocamos a roupa, colocamos tudo. Vai colocar o sapato, não tem meia. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim: tira a sua meia e põe no pé dele. Eu falei: ué, eu vou ministrar sem meia? Vou achar que o pastor é moderno, né? Que está usando capa de salsicha. Não, não é não. Tirei aquela meia
e coloquei no pé do irmão, e ele chorou que nem uma criança, eu não entendi, e amém, continuamos fazendo aquele trabalho. Num determinado momento começamos a aula de música, e aí aqueles meninos, 2, que a gente via a presença de Deus, começaram a fazer aula de música com a gente, morando na rua. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, olha, Deus está fazendo uma obra, Deus está transformando a vida deles. E um deles disse assim para nós, o meu sonho é voltar para a minha família, o meu sonho é restituir o meu casamento e voltar para o meu lar. Todo culto ele chorava, e a gente pregava, outro pregava, a graça de Deus entrava e ele chorava, e sentindo a presença de Deus, e ele dizia, olha, o meu sonho é voltar com a minha família, é servir a Deus com a minha família. A gente depois de um tempo saiu por uma mudança da regional, e aí esses irmãos também por alguma ocasião de mudança na cidade, eles vão ali sempre mudando com os andarilhos, eles saíram daquele local. Tempos atrás nós recebemos uma notícia, que esse jovem que desejava vir com a sua família, ele estava morando em Minas Gerais. Agora a família dele servia a Deus com ele, ele estava restaurado na sua vida e na sua família e servindo a Deus. Tem gente que diz assim, mas que loucura, vai dar banho no irmão, vai pagar um alimento para ele porque ele está lá fora. Mas a igreja de Cristo ainda é para os sonhadores. Aquele irmão um dia disse, olha, eu quero ver a minha família aqui de volta. E o Espírito de Deus ouviu aquela oração e trouxe ele para a presença dele, servindo com alegria com a sua família. Irmão, não tem impossível para Deus nessa noite. Eu estou me arrepiando aqui para dizer isso nesta noite. O Espírito de Deus pode realizar aquilo que você não acredita, que está longe do teu alcance nesse lugar, em nome de Jesus. Eu estou caminhando já para o fim, irmãos. Vê aí se o irmão está parecendo mais com sonhador agora. Dá uma olhada. Pastor, melhorou. Agora estou vendo o irmão aqui, já está fazendo lista, irmão, de sonho. Faz mesmo, irmãos. Faz mesmo. Pastor, faz tempo que eu estou tentando comprar minha casa, mas quem sabe é esse ano que Deus vai abrir as portas, você vai comprar a sua casa. Sabe quem é crítico, que está escutando, está falando, crítico é assim, você compra um terreno, irmão, aí você começa a carpinar o terreno, aí você chama o irmão, fala assim, vem cá, vem ver meu terreno, aí o irmão chega com você, aí você fala para ele, olha, vou construir uma casa aqui, uma piscina ali vai ser isso aqui, aí ele fica olhando assim, aqui você vai fazer tudo isso aqui, aí você, não, porque aqui vai ser alto, vou construir. Eu imagino quando começaram a falar desta igreja, da construção, eu não participei, mas chegaram aqui e falaram assim, vai ter galeria, a galeria vai subir assim, vai ser rampada, e alguém olhou assim e falou, mas vai construir isso aqui. Porque o crítico é assim, irmão, ele não pode ver os sonhos de Deus se manifestando na sua vida, que ele te aponta e diz, não, é muito para você. Aí onde Deus te colocou está bom, não acredita que Ele vai fazer algo diferente, porque o que Deus colocou para você já está demais. Irmão, não há limites para Deus. Um dia Josué está trabalhando com aleluia, Eliseu está trabalhando com Elias, servindo a ele com alegria, mas quando Elias parte, ele se torna um profeta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus precisa ainda dos instrumentos deles que estão aqui na terra. Sou eu e você que Deus vai usar na terra para expulsar os demônios. Pastor, vai lá na minha casa que o demônio está chegando. Não, irmão, levanta as mãos lá que o espírito imundo que está manifestando lá vai sair, você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Nós temos do lado da nossa casa uma casa que era terreiro mesmo, todo dia tinha um tudo lá, e é só o sangue, irmão. Toda vez que eu subia a escada da minha casa, no segundo andar, eu escutava o tudo, eu falava assim, Senhor, que hoje, eu dizia assim, pastor, que hoje não desça um espírito aí nesse lugar. E eles ficavam tudo em nada, irmão. Eu falava, não vai descer. Irmão, você acredita no espiritual? Quem acredita no espiritual? O inimigo não tem poder, irmãos. E eu dizia, não vai descer um. E aí, não vai descer um. Aí, esses dias atrás, o incircunciso pegou o lixo deles lá e jogou na minha lixeira. Eu falei, não vai ficar por isso. Aí fui lá e falei assim, meu amigo, seu lixo é seu lixo, aqui você não vai jogar. Sou crente, irmão, não passa aqui a zona não, senão vou estender a mão aqui e vai ficar pior o negócio. Brincando assim na minha mente, mas estou com os irmãos. Mas eu disse, não, aqui você não vai jogar não, vai jogar para lá. Aí ele falou, não, desculpa, a gente não vai jogar mais. Eu falei, não vai, por quê? Porque nós estamos de mudança. Nós estamos saindo daí.
nós estamos indo para outro lugar. Pode ir para o lugar que você quiser, mas lá também não vai descer. Porque o Espírito Santo de Deus é poderoso, irmãos. E Ele dá ordem aos seus anjos para que te guarde, para que te proteja. Pastor, o que aconteceu então com esse terreiro? Não sei, fechou, irmão, está fechadinho lá. E eu não escuto mais o tum-tum-tum, mas tem uma irmã do lado agora que vira e mexe, está lá, glória, 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 glória. Eu falei, aleluia, a vizinha está glorificando a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Você anda e Ele vai com você. Você está andando, Ele está com você. Então não fique com medo, irmãos. Deus tem novidade para as nossas vidas aqui nesta noite. Eu estou pregando para aqueles que estão sonhando ainda com algo novo. 2022 não é um ano frustrado, irmãos. 2022 não é um ano de abaixar a cabeça. 2022 não é ano de enterrar projetos. 2022 é ano de você dizer, Senhor, foi o melhor ano da minha vida, foi o ano que Deus realizou os sonhos, foi o ano que Deus me prosperou espiritualmente, foi o ano que eu mais orei, foi o ano que eu mais me enchi da presença dEle, em nome de Jesus. Quer se encher da presença de Deus? Quem quer, irmão? Quem quer? Feche os olhos, feche os olhos. Senhor, aqui é uma legião de pessoas que querem se encher da sua presença. E nós sabemos que o que é necessário, irmão, em Ti, Senhor, é estarmos ligados no trono. Muitas das vezes as coisas seculares e as dificuldades vão nos afastando, mas esses que estão aqui, que levantaram as suas mãos, querem ser cheios da sua presença, cheios para enfrentar o mal, cheios para enfrentar a adversidade, cheios para clamar ao Senhor com alegria quando as coisas não estiverem indo bem, cheios para sentir a Tua presença mesmo com as enfermidades, cheios para glorificar o Teu nome mesmo na adversidade, cheios mesmo quando não tiverem sorrisos para colocares nos seus rostos. O Senhor sabe nesta noite que cada um de nós, ao levantarmos a nossa mão, queremos que o Senhor esvazie de nós aquilo que é nosso, tire tudo aquilo que pertence ao nosso mundo, ao nosso eu, ao nosso ego, e coloque a Tua presença por completo. Senhor, se ela entrar, nós vamos se alegrar por completo, e vamos nos satisfazer com tudo que o Senhor já nos tem dado. Senhor, eu sei que aqui há bênçãos derramadas sobre nós, e a Tua glória pode nos encher por completo. Então Deus, se há alguém sincero que nesta noite, ouvindo essa oração, sentiu a presença de Deus, enche ele, Senhor, enche ela com a Tua graça, faz ele devolver a esses olhos as lágrimas, que outrora eram tão comuns nesse rosto. Senhor, faz ele sentir aquele arrepio do Espírito Santo de Deus, para que ele possa novamente glorificar o Teu nome. Se ele falava em línguas, faz ele falar novamente. Se ele tinha visões, coloca na cabeça dele novamente as suas visões. Se ele louvava, põe um novo louvor na boca dele. Se ele ministrava a Tua palavra, coloca a palavra de excelência e de verdade na boca dele. Enche ele, Senhor, enche ela com a Tua presença. Derrama, Senhor, a Tua glória na vida dele por completo. Senhor, não há manifestações inimigas aqui nessa noite que possam impedir o Teu derramar sobre esse lugar. E se o Senhor disse aqui na minha boca nessa noite, derrama sobre esse coração um novo bálsamo, derrama sobre essa vida uma nova glória da Tua presença. Enche ele com a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. A graça de Deus, a graça de Deus, dá vontade de correr quando você tem a graça de Deus. Ele é doido, ela é doida, ele é maluco. Não negocie o que é inegociável. Não não negocie o que é inegociável. Não se venda por pouco. Não renuncie o que Deus colocou na sua vida. Deus quer derramar algo maior nessa noite, em nome de Jesus. Com muito temor eu vou virar para os obreiros. Deus quer usar cada um de nós. Chega de falar. Boca fechada, joelho no chão, pedindo a Deus a estratégia. Se Deus usar o Jorge, glória a Deus, aleluia. Se Deus usar o José Luiz, aleluia, glória a Deus. Se usar o Aldieri, oh glória, aleluia, pastor Aldieri. Se usar uma missionária, glória a Deus, aleluia. Se usar um músico aqui, glória a Deus, aleluia. O que importa é que o Espírito Santo de Deus está trabalhando e vidas estão sendo transformadas pela palavra. Deus quer começar uma obra nova no nosso meio, e para isso nós precisamos
precisamos tirar aquilo que não presta. E Ele está dizendo aqui na minha boca nessa noite: tira agora, que eu vou começar uma obra nova na sua vida, em nome de Jesus. Não tem nada do que eu programei aqui, irmão, mas tá bom, porque não é a minha vontade que se faz presente, é a vontade do Senhor. Eu sou detalhista, eu quero escrever, eu coloco cada ponto, mas Deus fala da forma que Ele quer, e Ele está falando aqui na minha boca, que não importa o que você está passando hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus. Você pode estar sendo escondido do mundo, e ninguém te vendo aí onde você está, mas o Espírito Santo de Deus contempla, Ele está te enxergando aí no último banco, Ele está vendo o seu sofrimento e a sua oração, dizendo: Senhor, me enxerga aqui nesse problema. E Ele está entrando com a providência agora. Está chegando a providência aí no meio dos jovens. Quem crê? Está chegando, está abrindo porta. Quem tem sonho de estudar esse ano, levanta a mão. Levanta a mão, mas levanta a mão. Quem tem sonho? Glória a Deus. Recebe, irmão, o sonho vai se realizar. Pastor, por que você diz isso? Quando eu fui fazer minha faculdade, a missionária Cristina Maranhão não está aqui, mas eu vou encerrar com esse testemunho. Eu era tesoureiro da igreja em 2004, e eu estava, pode continuar tocando, eu estava na igreja, fazendo lá o papel que os homens fazem, entregando os dízimos, os envelopes aos irmãos. E eu saí o ofício ali, fui entrando na igreja, e ela estava pregando, e eu falei assim: Deus podia usar ela para falar comigo, se Ele vai me usar para fazer essa faculdade, me abençoar. Eu ganhava R$700, irmãos. Não tem nada de errado nisso. E eu falei: Deus pode usar a boca dessa irmã para falar comigo. E eu me lembro que eu entrei no corredor da igreja, e quando eu entrei no culto e coloquei a mão no balcão assim, pastor, ela olhou para mim e disse assim: você não pediu para Deus confirmar? Ela estava pregando, irmão, não era hora de entregar a profecia, segundo a lei de alguns homens. Mas ela olhou para mim, apontou o dedo para mim: pastor Gerson, você não pediu para Deus confirmar? Vai lá e faz, porque Ele vai honrar você. Irmão, eu não sei como, mas eu fiz uma faculdade ganhando R$700, R$900 e não saí devendo R$1 para ninguém. A faculdade custava mais de 1.000. Pastor, como assim? Não sei, irmão, não vou explicar o sobrenatural. É para quem acredita no sobrenatural. Ah, mas o meu pai falou que eu não tenho condição. Não importa o que o seu pai falou, importa que o Deus dos impossíveis está dizendo aqui nessa noite que se você acreditar, Ele vai fazer algo novo na sua vida. 38 anos tem um homem do lado do tanque, e ele está olhando para a situação e dizendo: não há ninguém que me coloque aqui. E Jesus chegou naquele dia e falou assim: você quer ficação? E ele falou: quero. Não precisa ninguém te colocar no tanque se Jesus estiver na sua vida, irmão. Você pode estar esperando há 38 anos, mas Ele vai passar na sua frente hoje, e você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Eu encerro a minha fala nessa noite dizendo o seguinte: precisamos sonhar mais. Eu preciso, como obreiro, sonhar com a bênção de Deus na minha igreja. Preciso sonhar com as almas, preciso sonhar com a palavra de Deus. Quinta-feira nós estamos aqui, Deus manifestou o seu poder, vidas foram salvas, e nós temos que se alegrar quando as vidas levantam as suas mãos, dizendo: eu estou desesperada, olha eu aqui, me enxerga, e Deus vai lá com a sua misericórdia e resgata. Tem alguém nesta noite que veio a este lugar assim? Levanta a sua mão, eu quero te conhecer, que está desesperado e quer aceitar Jesus como seu Salvador. Levanta a sua mão. Eu sei que tem aqui nesta noite alguém nessas condições. Levanta as suas mãos assim e vem aqui à frente. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, e Deus tem algo diferente para realizar na sua vida, e pela rede social, você vai dizer: eu quero. Não sai do seu lugar, irmão. Não acabou o culto ainda, não começa a se mexer e pegar a bolsa, porque o culto ainda não acabou. A bênção de Deus está vindo para você, não perca ela por nada. Feche os seus olhos. Senhor, se tiver alguém aqui nessas condições hoje, ou pela rede social, que precisa do Senhor, que não aguenta mais as circunstâncias da sua vida e que está enfrentando dificuldades, nós sabemos que o Senhor é o Deus poderoso, que pode realizar o milagre da salvação nessa noite. Então quebra a cadeia, quebra as correntes, as amarrações, e traz essa pessoa à sua presença nessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém? Fique de pé nesta noite, em nome de Jesus. Fique de pé.
Os irmãos, todos os irmãos, por gentileza, com a ordem do nosso pastor, feche os seus olhos. Pense naquilo que você precisa de Deus nesta noite, naquilo que você está almejando na presença do Senhor espiritualmente, materialmente, aquilo que precisa na sua vida familiar, aquilo que você precisa na sua vida sentimental, aquilo que você precisa na sua vida espiritual, e feche os seus olhos, comece a falar com Deus, porque à medida que nós estamos finalizando esse culto nessa noite, Deus pode mudar cursos de vida nesse lugar, e você sair daqui tão diferente, que veja a outra ótica dos olhos de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, comece a orar aí no seu lugar e dizer: Senhor, eu preciso ser mais cheio da sua graça, Senhor, eu preciso ser mais intrípido, Senhor, eu preciso ser um homem mais forte na tua presença, eu preciso enfrentar as armadilhas do diabo com cabeça erguida e vencê-las, eu preciso orar mais, eu preciso clamar mais, eu preciso sentir mais a presença dEle. E quem sente a presença dEle, irmãos, é diferente. Que a lágrima possa escorrer os seus olhos novamente, que você possa se encher da graça do Senhor Jesus novamente, porque quem tem a graça de Deus é diferente. Eu encerro contando o seguinte: um dia nós estávamos lavando a igreja com a mangueira, e nós chegamos cedo, eu e minha esposa, e aí eu caí naquele dia e bati minhas costas muito forte, e à noite eu falei assim: eu não vou na igreja. E a gente tinha que fazer uma oração por uma jovem que estava grávida, a igreja toda, a irmã pediu, ela ia ganhar um neném, e aí eu falei: eu não vou na igreja. Pedi para o irmão orar e tal, mas aí deu o horário do culto, eu cheguei na igreja e sentei. Quando eu sentei na igreja, começou o culto, e logo que a irmã entrou, meu corpo arrepiou do cabelo até o pé, e eu falei: meu Deus, que é isso? E eu chamei aquela moça para frente, e nós fomos orar por ela, porque ela tinha um diagnóstico, não estou falando que é o pastor, não, é a oração da igreja, e nós oramos por ela. E depois daquele dia, a sogra dela teve uma possessão muito forte, e um dia essa mulher entrou endemoniada dentro da igreja, olhou para nós e disse assim: haha, vocês são muito fracos. E nós dissemos assim: nós somos fracos, mas o Espírito de Deus que está em nós é forte. Sai dessa vida agora. O projeto do inimigo na vida daquela família era a destruição, mas o projeto de Cristo era a salvação daquela casa. O projeto na vida daquela família era uma perca de uma alma e de uma família inteira, mas Deus tinha um projeto de salvação, e Ele tem projeto de salvação hoje aqui nesse lugar. Quem acredita? Quem precisa desse projeto de salvação? Quem precisa desse projeto de salvação na sua família, no seu lar, no seu casamento? Deus está entrando agora com a salvação, Deus está entrando agora com a cura e com o renovo, para que vidas sejam transformadas. Deus está colocando um novo cântico nessa boca, para que ela saia daqui edificada em nome de Jesus. Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.